E aqui minha advocacia mudou. Eu comecei a entender que realmente existe uma advocacia milionária com propósito. Pô, aí não, aí eu tô aqui todo bonitão, querendo fazer um negócio bacana, vem o cara sem cabelo falar de advocacia, cara, falar de escritório milionário. Eu falei, será? E aí eu comecei a entender que não é a sua aparência em si, mas o que você diz, o que você propõe, a sua proposta, né? E aí eu vim pra cá. E aqui minha advocacia mudou. Eu comecei a entender que realmente existe uma advocacia milionária com propósito. E o propósito eu já tinha. Eu só achava que as duas coisas juntas não caminhavam. Eu só achava que se alguém pensa em autofaturamento, não vai conseguir pensar em humanidade. E aí eu comecei a separar na minha mente. Uma coisa é ser humano, outra coisa, né? A gente pode ser humano e também ter bom faturamento. E aí eu pergunto, por quem o seu coração bate mais forte? Eu tenho um público que o meu coração bate mais forte, que é o cardiopata. Eu já tinha essa visão, né? Era para ele, mas eu não sabia que realmente era assim que teria que ser. E aí eu comecei a externar isso que eu já trazia dentro de mim. E a advocacia, ela é uma arte de interceder. Porque quando alguém assina a procuração para ti, ele está fechando contigo um contrato de intercessão. Um contrato em que você vai a um órgão superior pedir por ele. O cara que comprou uma isca, ele te responde no WhatsApp. O cara que comprou algo seu, ele manda os documentos. E aí você tem um pouco mais consciente. 2 BPC. Quem acha que BPC não compra nada na internet? Compra sim. BPC está no iFood também. Ele sabe usar a internet. Está no iFood. Daí você vendeu o manual para ele fazer o próprio recurso. E ele comprou. E ele fechou o contrato. Porque ele entendeu que fazer recurso não é como se diz por aí. Bom, e o gratuito? Gratuito também. Deu bom? 17 contratos. Custo por contrato R$ 134. Investimento semanal R$ 2.290. 17 contratos fechados durante a semana de prospecção. E esses dados são semanais. Então, a toda terça-feira o evento acontece. Recuperamos durante a semana, terça-feira acontece de novo. Recuperamos durante a semana e assim vai. Então, toda semana tem palestra ao vivo. Ao vivo. Toda semana tem palestra. E o ajuste aqui é fino. Veja, qual é o nosso maior desafio no funil de palestra? É excelente funil, eu gosto demais, é o que mais trouxe cliente para o meu escritório. Mas quando você quer ajustar, você tem que mudar tudo nele. Tipo, você tem que zerar o game, né? Você tem que fazer tudo de novo. Aqui não, aqui o ajuste é fino. Eu coloquei 800 pessoas ficaram 800 pessoas no grupo, né? Agora eu quero 1.000, então eu vou só aumentar um pouquinho no tráfego. São ajustes pontuais. Mas ainda tem gente no grupo. E aqui, tirei uma foto disso aqui. Enquanto tem gente, quanto tem pessoas no grupo, tem o quê? Tem o quê? Vendas para serem feitas. A gente faz evento, coloca a pessoa no grupo, promete o mundo, e aí acabou o evento, você parte para o próximo grupo. Não, enquanto tem gente lá, tem vendas para serem feitas. E aí eu pego todas as pessoas que entraram no funil, que passaram pelo funil todinho, mas que ainda não é meu cliente, que ainda está no grupo, que ainda não comprou, e agora ele participa de um funil de live aberta no Instagram. E aí, na live aberta, nós recuperamos o lead, porque tem pessoas que não compram na hora, tem pessoas que querem te conhecer um pouco mais, elas precisam experimentar um pouco mais da sua solução. E aqui a gente faz a recuperação via lives no Instagram, por isso que os nossos grupos não são fechados, não são excluídos, né? Nós continuamos bombardeando eles com informações. Mas, cara, nem sempre foi assim, viu? Nem sempre foi assim. Eu já tive um momento de estar no Instagram com vários posts, vários criativos. Já contratei plataformas que colocam post lá para mim. Já fiz um monte de coisa que não deu certo, né? Nós trabalhávamos com vários produtos misturados, então eu tinha ali várias soluções. Agências de marketing não jurídicas, sabe aquela agência que não entende o que você fala? Sabe aquela agência que você pede algo e eles dizem que tem que esperar mais um pouco? Enfim, então eu já tive desafios. Sem público certo, então eu vendia para todo mundo. Vendia para todos, né? E no final não vendia para ninguém. Então não tinha um público certo. Hoje eu tenho uma comunicação certa. Eu não preciso saber de todos os medicamentos. Eu preciso saber do cardíaco. E já é um monte, né? Então a gente foca numa patologia. Eu não tinha um diferencial. E aqui é interessante porque o meu cliente, ele precisa de um bom documento médico, né? Meu cliente, ele precisa de um bom documento médico. E olha que interessante, né? Quem já passou por isso aqui?
Cara, do cliente chegar com isso no escritório de vocês. Já passou por isso? Ficar adivinhando o que está escrito, né? Que loucura. Não tem CID, não tem nem assinatura, né? Nem data, nem nada, né? E aí a gente saiu disso para isso. Hoje o nosso cliente ele recebe um laudo médico estruturado. E um laudo que eu sei que é assertivo. O laudo tem 5 requisitos. Ele fala do histórico, limitações, tratamento, prognóstico e uma conclusão. É a redação. Faz uma redação do Enem, isso aqui. Ele traz tudo o que precisa. Porque quando a gente submete o nosso cliente ao poder público para avaliar a incapacidade, eu preciso dar trabalho para negar. Aqui, para um perito judicial rebater esse laudo, ele vai ter trabalho. Desculpa, né? Ninguém quer ter trabalho. É mais fácil conceder do que argumentar negativo. Então, um laudo bem feito traz um sucesso muito maior para o nosso cliente. A ideia é o que eu tenho que resolver, o que eu posso fazer para melhorar a vida dele, né? E, cara, eu não fiz isso tudo sozinho, né? Hoje, nosso escritório tem uma equipe. Deixa eu colocar aqui para quem quiser tirar uma fotinha. Essa mensagem é muito bacana. Quem chega ao topo sozinho fez alguma coisa errada no caminho. Ninguém chega ao topo sozinho. É uma crença que eu tive que quebrar. Até então, eu e Bruno no escritório. Hoje nós somos 14 pessoas no escritório, porque eu entendi que se eu quiser chegar ao topo, eu vou ter que colocar mais gente comigo. E o faturamento que eu quero trazer para vocês aqui. TMP, muita gente tem a crença de que TMP não funciona. Quem aqui tem crença que TMP não funciona, vai quebrar, vai tirar isso da cabeça, porque quem precisa de você paga pelo seu serviço. É você que talvez não está pedindo. Nosso escritório hoje fatura mais de 20 mil reais em TMP. Todo o meu comercial é pago com o que a gente arrecada de mensalidades. Eu não tinha time comercial, mas eu também não tinha TMP. Então, empatou, né? O escritório é muito mais eficiente. Claro, né? Ainda sobra um dinheirinho. Essas são as mensalidades de TMPs. Nós temos um faturamento também anual de 1,8. Nos últimos 10 meses, batemos 2,2 em um ano, né? Mas o faturamento deste ano está em 1,8. E a humanização não é inimiga do lucro. Ela é o seu maior multiplicador. Eu vejo gente achando que quem trabalha com humanidade é uma ONG. Não é uma ONG, cara. Você fatura, só que você fatura pensando na pessoa e não no dinheiro, e não no número de pastas. Eu quero 1000 pastas, eu tenho que comprar mais, eu tenho que colocar mais memória no drive para receber. Não, cara, pensa na pessoa. A humanização não é inimiga do lucro. Ela é um multiplicador, você pode ter certeza disso. Eu sou exemplo. E eu tenho um grande tripé comigo. São 3 pilares, né? O primeiro é o conhecimento. E, cara, eu devo conhecimento à nossa comunidade. Aqui eu aprendi tudo que eu falei com vocês aqui. Aprendi a faturar mais, aprendi gestão, aprendi a lidar com pessoas, aprendi a lidar com processos, aprendi a mapear a estrutura que eu faço dentro do escritório. O segundo pilar é a ambiência, onde você está inserido, né? E aqui eu tenho essas pessoas que são pessoas que, cara, pega na mão e leva a gente para cima, né? É quem já está no topo e que te pega e leva também, e vem também você. E a fé. A fé é o meu terceiro pilar. É que me sustenta, é o que me mantém de pé. Você chegou até o final desse vídeo, muito provavelmente é porque fez sentido para você estar escalando seu escritório para os 7 dígitos. Vem conversar com a gente. No link da descrição aqui você consegue marcar uma reunião de diagnóstico comigo e com o meu time, para que ali em 30, 40 minutos nós traçamos um plano personalizado depois de um diagnóstico para que você escale o seu escritório aos 7 dígitos. Vamos falar sobre formação de time comercial, sobre definição de uma prateleira escalável que gere margem, mas também gere uma boa entrada de caixa rápido. Vamos falar sobre também marketing com leads mais qualificados, sobre delegação para você formar lideranças no seu time, não só formar um bom time, mas formar lideranças, e tudo isso é numa reunião, cara, que sem compromisso você pode estar tendo certeza que você vai sair de lá impactado e com o seu plano na sua mão. Clica aqui no link da descrição ou lê o QR Code aqui na tela. Te espero lá.